sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa, de um caixote, ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro. Assim tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção ao que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. A quem tem alguma coisa, será dado ainda mais do que não tem. Ou melhor, do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelas virtudes divinas, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, desejosos de perderem as almas. Amém. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje, ele vem trazer muitas lições para nós, para a nossa vida. Jesus sempre, durante o tempo comum, que é o tempo que a gente está vivendo na igreja, Jesus sempre vem ensinar o povo e também realizar alguns milagres, alguns prodígios, para suscitar a fé no povo e também a conversão. Então, São João Evangelista vai dizer lá no finalzinho do Evangelho dele, capítulo 20, se eu não me engano é o versículo 30, ele vai dizer assim: Jesus fez muitos outros milagres, mas não foram escritos, mas estes foram escritos para que vós creiais que Ele é o Filho de Deus, e crendo nele tenham vida e vida em abundância. E lá no finalzinho do capítulo 21, João vai dizer assim: Jesus fez muitos outros milagres, que se fossem escritos um por um, ele diz, eu acredito que nem o mundo todo caberia tanto livro. Então a gente já pode ver que esses textos bíblicos do Evangelho de Jesus, que foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João, é o mínimo do mínimo. São João revela para nós que esses 4 evangelhos, que na verdade é um só, mas são 4 evangelistas que apresenta cada um, segundo a sua ótica, aquilo que Jesus ensinou e realizou, é o mínimo do mínimo da vida de Jesus. Principalmente quando São Lucas vai dizer que Jesus, depois que ele foi circuncidado, ele desaparece. Jesus na sua infância some. A gente não tem relato nenhum da vida de Jesus. Depois, com 12 anos de idade, Jesus vai aparecer subindo com a Sagrada Família para Jerusalém, para celebrar a festa. E ali diz que Jesus se perde de Nossa Senhora e de São José aos 12 anos. Depois Jesus desaparece de novo.
e só vem aparecer com 30 anos, quando se apresenta diante de João Batista para ser batizado. Então a gente já vê que esses textos do Evangelho é o resumo do resumo da vida de Jesus. E nesse Evangelho de hoje, em 5 versículos, Jesus vem trazer tantos ensinamentos para a nossa vida, para as famílias e para cada um de nós em particular, que a gente passaria aqui a noite toda meditando. Eu não vou falar tanto assim, feito São Paulo. São Paulo lá no Atos dos Apóstolos diz que São Paulo estava pregando, anunciando o Evangelho num 3º andar, e ele falou tanto, que lá por volta da meia-noite, um jovem que estava sentado na janela, na varanda, cochilou, caiu de cima e morreu. Aí diz lá que São Paulo desceu, ressuscitou aquele jovem, e eles subiram de novo, e diz assim: e ele anunciou a boa notícia até que o dia amanhecesse. Era uma vigília, podemos assim dizer. Então, no Evangelho de hoje diz assim: Jesus disse à multidão, mas você, eu e você, não somos multidão hoje. É você em particular. Jesus está falando para você. Vamos fazer de conta que não existe a palavra multidão. Então Jesus disse para Denis, para Gilvan, para Cícero, para Nido, o seguinte: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ninguém faz isso. Porque se eu pegar uma lâmpada dessa e colocar debaixo de um caixote, não vai iluminar nada, vai continuar tudo no escuro. E Jesus disse o quê? Eu sou a luz do mundo. Então, quando o Pai envia Jesus, Ele não enviou Jesus para ficar escondido. Por isso eu dizia que Ele passou muito tempo oculto, mas depois que Ele se revela ali no batismo e no primeiro milagre de Caná da Galileia, Ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas. Só que Jesus diz que a luz ilumina, e quando ela ilumina, obrigatoriamente a gente vê o que está bom e o que está ruim. De repente, se essa igreja aqui estivesse toda suja, as luzes estivessem apagadas, a gente provavelmente não veria. Mas quando as luzes se acendessem, a gente ia ver que estava sujo e precisaria de quê? Ser limpo. Então Jesus diz: eu sou a luz do mundo, Giovanni, e eu não posso ficar escondido, porque a minha função, a função da luz, é iluminar, é clarear, é trazer aquilo que está nas trevas à luz. E Jesus disse uma vez assim para os judeus: sabe por que vocês não vêm até mim? Porque as suas obras são obras realizadas nas trevas, e vocês têm medo de que elas sejam iluminadas. E quantos de nós, nas penúrias da nossa vida, a gente não tem cometido algumas obras que a gente quer realmente que fique escondida? Os nossos pecadinhos de estimação. Porque muitas vezes a gente se apresenta diante das pessoas, diante dos irmãos, diante da igreja, com um aspecto maravilhoso. Eu dou glória, eu dou aleluia, eu canto, eu louvo, eu rezo. As pessoas quando me olham dizem: olha, ali é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Mas o que tem no íntimo do meu coração? Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra por sua boca, mas o que sai, porque está no seu interior, está no seu coração. E o que sai do coração é o que contamina o homem. Aí ele diz: idolatria, vícios, ciúme, inveja. Então, quando Jesus diz que é a luz, e a luz não pode ficar escondida, às escondidas, veja o que ele diz: assim tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Aí ele diz: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus está dizendo: olha, por mais que você tente esconder algo na sua vida, quando eu chego, o que está oculto se revela, o que está escondido aparece.
E aparece primeiramente para mim. Aparece primeiramente para mim mesmo. Só que a gente às vezes diz assim: mas tem alguma coisa ali que eu vou deixar debaixo do tapete. Só, meus irmãos, que chegará um dia, que é o dia do retorno de Jesus, que tudo será posto às claras. E Jesus vai dizer assim: vinde para cá, bendito do meu Pai, ou afastai-vos daqui, maldito de meu Pai. Aí Jesus mostra que será revelado. Por quê? Porque eu estive fome e tu me deste de comer. Eu estava nu e tu me vestiste. Eu era peregrino e tu me acolheste. Eu estava preso ou doente e tu me fostes visitar. Jesus está falando aqui das obras de misericórdia. Aí ele diz assim: aqueles que foram ditos bendito de meu Pai perguntarão: Senhor, quando foi que nós te vimos assim? Aí Jesus vai dizer: todas as vezes que você fez a um desses pequeninos, era a mim que você fazia. E os malditos do meu Pai vão dizer também: Senhor, quando foi que nós te vimos assim? Como se dissesse assim: eu não te vi assim. E a gente pode até chegar diante de Deus no dia do juízo final e dizer assim: ah, Senhor, e eu sabia lá que me prostituir era pecado? Ah, Senhor, eu sabia lá que encher a cara todos os dias e demasiadamente, consequentemente, era pecado? Ah, Senhor, eu nem imaginava que olhar a mulher do outro era pecado. Eu nem imaginava que chamar tanto palavrão diante das minhas crianças, destruindo a inocência da criança, era pecado. Aí o Senhor vai dizer: mas foi posto a luz. A luz foi colocada e iluminou. Então, eu e você que caminhamos na igreja, jamais poderemos chegar diante de Deus e dizer: eu não sabia. Pelo contrário, a gente tem que ficar com uma palavra de Jesus que é muito forte: a quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem pouco foi dado, pouco será cobrado. Porque se eu sei, se eu leio o Evangelho todos os dias, a luz está sendo posta na minha vida. A luz está sendo colocada na minha vida. E eu não vou poder depois chegar diante do Senhor e querer me justificar. Ou se não dizer, porque Jesus, alertando a Pedro na transfiguração, que foi meditado hoje também, Jesus disse a Pedro: Pedro, orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Só que às vezes a gente comete um pecado, gosta tanto do pecado, se deleita no pecado, e quando alguém vem dizer para a gente: olha, não pode viver assim, aí a gente diz assim: a carne é fraca, né? Como se pecado fosse alimento para a carne. E que de verdade é, né? Infelizmente é. Mas não é alimento para o cristão. E Jesus continua: prestai atenção no que ouvis. Aqui é uma orientação, porque muitas vezes a gente escuta muito da vida dos outros, né? Não estou dizendo só para vocês não, é para mim também. Ele diz assim, prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos. Então, se eu escuto alguma coisa de Cícero, da vida de Cícero, eu tenho que prestar atenção. Eu tenho que olhar a veracidade disso. Eu tenho que procurar saber se isso é verdade. Porque, com a mesma medida que eu medi Cícero, principalmente pelo que foi dito, eu serei medido por essa mesma medida. É a mesma régua, é a mesma crina. E Jesus diz assim: veja, Jesus diz assim: eu não irei julgar pelo que eu ouvi dizer e nem pela aparência. E muitas vezes a gente quer julgar o outro pelo que ouviu dizer e pela aparência do outro, quando na verdade o que se ouviu dizer não é nem verdade. E quando a gente olha a aparência, não quer dizer muita coisa. O profeta Samuel, quando foi à casa de Jessé,
né, para fazer Davi rei, ele olhou todos os irmãos de Davi e disse: Senhor, não tem mais ninguém aqui. Aí o Senhor disse: pergunta a ele se tem mais algum filho. Aí tem o mais novinho, está lá dentro do mato cuidando das cabras, manda chamar ele. Aí quando Davi chegou, pichou todinho. Aí Samuel olhou assim, aí disse assim: Senhor, é esse? Aí ele disse: ô Samuel, o homem olha a aparência, mas eu vejo o coração. Porque os outros irmãos eram tudo forte. Aí dizia: vai dar um bom rei. Depois chega Davi, bichou todinho. Esse, Senhor, esse é, porque o homem olha a aparência, mas eu vejo o coração. Eu não olho a aparência. Então eu não olho a aparência de Nídio, eu não olho a aparência do irmão, eu não olho a aparência de Lila, de Bia, eu não posso olhar. E ainda que eu olhe, eu não posso tirar conclusões precipitadas. Mas a gente faz isso. Sejamos sinceros, fazemos ou não fazemos? Fazemos. Fazemos isso constantemente. E às vezes para o bem, às vezes para o mal, né? E a gente precisa combater toda e qualquer forma de preconceito. Agora eu não estou aqui fazendo apologia a certas ideologias que estão fazendo aí não, né? Em nome do preconceito, em nome do racismo, em nome da homofobia, em nome de um monte de coisa, até atacar e querer destruir a igreja se faz. Mas a gente não pode também cair nessa onda de olhar a aparência e querer julgar todo mundo. E pior, tem gente que julga e ainda joga no inferno. Aí São Tiago diz assim: quem sois vós para dizer se o servo de alguém fica em pé ou caia? Isso é com ele e o seu Senhor, não é comigo. Não é comigo, né? Então, cuidado com o que a gente ouve, cuidado com o que a gente vê. E depois ele diz assim: prestai atenção no que ouvis, com a mesma medida com que medirdes, sereis também medidos. E vos será dado ainda mais, né? Ele diz: e vos será dado ainda mais. Então, quando eu julgo alguém, será acrescentado em cima do meu juízo, em cima de mim, ainda mais do que eu fiz com o outro. Por quê? Porque eu julguei pela aparência, mas o Senhor consegue sondar o meu interior. E ele conclui dizendo assim: ao que tem alguma coisa será dado ainda mais, do que não tem será tirado até mesmo o que ele tem. Isso aqui é uma palavra, isso é muito forte, meus irmãos, porque muitas vezes a gente acha que a gente é o bambambam, a gente acha que a gente tem tudo para entrar no céu, como se a gente fosse o hiper power, né? Mega, aquele super homem, aquela super mulher, aquele super santo, aquela super santa. E Jesus diz: a quem tem alguma coisa será dado ainda mais. Aí você lembra aqui, sabe do que? Capítulo 15 de São João, o evangelho onde Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, e o meu pai é o agricultor. Aí veja, ao que tem alguma coisa será dado ainda mais. Ele diz assim: aquele ramo que der fruto será podado para que dê ainda mais fruto. Aquele que já tem fruto, ele vai ser podado, ele vai ser limpo, ele vai ser santificado para que dê ainda mais fruto. Aí Jesus diz assim: mas aquele ramo que não dá fruto será cortado e jogado fora. Aí Jesus diz: do que não tem, porque não tem nada, o ramo não tem fruto. Aí ele diz: aquele que não tem fruto será tirado até mesmo o que ele tem, será tirado a seiva, o Espírito Santo. Veja, Jesus é o pé de uva, a gente é o ramo. Aquele ramo que recebe a seiva e dá fruto vai receber
limpeza, a poda, para que dê mais fruto ainda. Mas aquele que está agarrado na videira, recebe a seiva, recebe o Espírito Santo, mas não dá fruto, esse Jesus diz que será cortado e jogado fora. Isso é para ficar abraçando o coração da gente. Porque se a gente recebeu de Deus, a gente tem que dar fruto. Aqui nos faz lembrar, para terminar, né? Aqui nos faz lembrar aquela parábola de Jesus, que Jesus conta dos talentos. A um ele deu 3 talentos, a outra ele deu 2 talentos, e a outra ele deu 1 talento. Quando ele volta, aquele que recebeu 3 disse assim: Senhor, olha aqui, ó, com os 3 talentos que o Senhor me deu, eu trabalhei e ganhei mais 3. Aí o Senhor diz: servo bom e fiel, já que tu fostes fiel no pouco, eu vou te dar ainda mais. Aí o segundo diz: aqui está, Senhor, 2 talentos que tu me desse, eu trabalhei, aqui tem mais 2. Servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, eu vou te dar ainda mais. Aí depois chega aquele outro e diz assim: Senhor, eu sabia que o Senhor era homem duro, severo, que colhe onde não plantou. Eu fiquei com medo, peguei o teu talento, enrolei no pano, cavei um buraco na terra e coloquei lá. Aí Jesus vai dizer: servo inútil e infiel, tu poderias pelo menos colocar o meu talento no banco, para que quando eu voltasse eu recebesse com juro. Aí Jesus diz assim: tirai dele o talento e dai ao primeiro. O que tinha 3 recebeu mais do que pensava que tinha, e até o que ele tinha foi tirado dele. Por quê? Por causa da preguiça. Então que a gente possa aprender hoje a fazer se multiplicar os dons e os talentos de Deus que Ele nos deu. E os talentos e os dons não é para nós mesmos, é para a edificação do outro, é para a salvação do outro, é para o bem da igreja. Então que a gente possa pedir ao Senhor: Senhor, dai-me a graça de ser um servo bom e fiel, para que assim eu possa receber de Ti ainda mais. Não porque eu sou bom por mim mesmo, mas porque a Tua graça age na minha vida. São Paulo disse assim, ó, uma frase de São Paulo que é maravilhosa, que eu sempre fico guardando essas coisas, eu guardo no meu coração e muitas vezes eu medito. São Paulo disse assim: eu sou o pior de todos os apóstolos, nem sou digno de ser chamado de apóstolo. Aí ele diz: mas eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos. Aí ele diz: não eu, mas a graça de Deus em mim. E pela graça de Deus eu sou o que sou. Tem até uma canção que diz, né? Pela graça de Deus eu sou quem sou, né? Porque não é eu que faço. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então fique de pé para a gente terminar essa reflexão. E falei 24 minutos, misericórdia.